Prefeito Sandrinho Palmeira no debate das 10 de hoje. Vamos falar sobre governo, política e outros temas. Hoje a gente já tem que ir direto ao assunto, Sandrinho, e vamos falar logo de crise. Tem gente dizendo que os prefeitos estão com conversa, o dinheiro é o mesmo, não caiu, às vezes fazem comparação, apresentam os números. Tem gente dizendo, não, peraí, o negócio é sério, os prefeitos estão com razão e de fato há um impacto. Tem gente mandando fazer o L. E agora? Faz o L, prefeito. Tem crise ou não tem? Me diga aí, bom dia, prazer tê-lo. Me prove que tem crise e prazer tê-lo conosco. Então vamos embora, Nil. Primeiramente, bom dia. Bom dia, saudar você, saudar todos os nossos e as nossas queridas ouvintes da Rádio Pajeú, saudar o Edgar que está aqui, Santos, Hugo, nosso querido amigo Tito Barbosa, Rodrigo Lima, Tiago, a todo mundo, né, que nos escuta, que nos ajuda e participam nesse momento. Nil, na realidade, assim, né, até interessante você escutar dizer, para você ver como a política não é? Ela é cheia de estratégias, de dinâmicas que às vezes elas não são as mais puritanas, não é? Porque, por exemplo, alguém chegar a dizer que não tem crise, ele está vivendo em outro local, em outro mundo, em outro universo. Por que é que eu digo isso? Porque é muito simples e você pode perguntar à dona de casa que nos escuta agora, ao companheiro que precisa colocar o combustível no seu carro, na sua moto, por exemplo, né? A quem precisa comprar um medicamento controlado que toma todos os meses. Então, só fazer uma análise primeiro da inflação que a gente tem vivenciado. Você ter uma ideia, nas últimas 5 semanas houve um aumento do combustível, juntando diesel e gasolina. Estou fazendo uma soma total, porque a gente tem as máquinas que a gente utiliza diesel, os caminhões, e o que é que acontece? Em média de R$1,50 por litro. Há uma conta para ser feita, R$1,50 por litro de aumento. Imagine quanto você gasta num carro para ir daqui para Recife. 6 ambulâncias daqui do município de Afogados que vão cotidianamente para Recife. Os ônibus do tratamento fora do domicílio, do TFD, do município de Afogados, que vai para Recife. As nossas máquinas que tive agora, quero aproveitar o espaço da audiência, que segurar um pouco, fazer um corte em Afogados. Por isso que as queixas aumentaram, Nil, com relação às estradas. A gente agora teve que segurar um pouco em várias áreas, ou melhor, em todas as áreas do nosso governo, a gente teve que fazer cortes para poder a gente conseguir pagar aos funcionários e pagar aos fornecedores. Só que esse pagar, ele não é mais dito hoje por Sandrinho Palmeira, que está aqui na sua frente, como ele vinha dizendo antes, de dizer assim, olha, não atrasamos um dia. Ao contrário, pagamos com 4, 5 dias de antecedência, como sempre aconteceu. O prestador de serviço era até o dia 10. Pagamos até o mês passado, dia 4, dia 5, dia 6. Esse mês, nosso assessor que está aqui, Rodrigo Lima, a nosso pedido, fez uma nota informando que no dia 15 a gente ia estar pagando aos prestadores de serviço. E a gente está começando a pagar os prestadores agora, mas talvez até o dia 15 eu não tenha conseguido pagar a todos os prestadores de serviço ainda. Pagando de uma forma escalonada para poder não atrasar. Diante de toda dificuldade, mas só voltando para a questão do combustível. Aí o município de Afogados, juntando todos os carros, máquinas, ambulâncias, nós temos 86 veículos, Nil, que todo santo dia tem uma missão a cumprir. 86 veículos, seja em Afogados, seja em Recife, seja fazendo uma perícia médica em Arco Verde, em Garanhuns, em Caruaru, e lembre-se da conta, R$1,50 por litro de aumento. E 86 veículos rodando todos os dias. Imagina o impacto financeiro disso no final do mês, e o repasse do FPM e o do ICMS caindo. O ICMS veio no início de agosto, até o dia 10, 12 de agosto, 34% a menos. Afogados recebeu agora, esse mês, nesse último mês, praticamente R$600 mil a menos. Gente, como é que se governa? Você tem uma conta, você tem uma receita, melhor dizendo, você se planeja para aquela receita, e quando eu digo se planeja, é fazendo como os nossos avós diziam, o pé de meia, que Afogados conseguiu pagar até agora, porque tinha o pé de meia, como alguns municípios, aqui tem, os que não tinham começaram a atrasar. Tem município na Paraíba, 6, que já demitiram todos os prestadores de serviço, para você ter uma ideia.
Já tem município no Pajeú que já começou a fazer algumas demissões para poder conseguir fazer o pagamento. E na nossa estratégia, esse é o último ponto que a gente deseja fazer. Estamos fazendo cortes. A prefeitura está funcionando com a mesma... O que é mais cortou aí? Você já falou máquina na zona... maquinário, mas não na zona rural não. Zona rural, infraestrutura e agricultura. Eram 5 dias na semana, de segunda a sexta, às vezes no sábado, a gente só está trabalhando segunda, terça e quarta, 3 dias. Diminuímos praticamente pela metade. O que mais cortou? Aí reduziu. Buscando a economia da energia, claro, a gente está funcionando até 1h30 da tarde, agora a Prefeitura de Afogados. A grande maioria da região sempre já é assim, mas Afogados e alguns outros municípios sempre funcionou até 5h da tarde. Só aqueles serviços essenciais que não pode parar que a gente está. Sabe por quê, Nil? Economizando no ar-condicionado. Hoje está proibido uma sala em qualquer órgão de Afogados, claro, público, municipal, que tem 2 ar-condicionados que ligam os 2, só pode ligar um. E assim mesmo por um tempo determinado para poder a gente buscar a economia. Então, isso que aparentemente parece ser pouco, mas vai se somando horas extras que a gente tinha na prefeitura. Tivemos que cortar 90% delas. Quando eu digo 90%, porque tem umas que a gente não pode cortar, tanto no tocante à saúde, à área de saúde, como no tocante à segurança e limpeza. Segurança, por exemplo, os guardas municipais, enquanto a gente resolve a questão do trânsito, que chega já num debate. O que é que acontece? A gente não pode cortar a hora extra do guarda, porque o guarda nos ajuda no trânsito ali na Manuel Borba, na Henrique Dias, em alguns pontos de maior dificuldade que nós temos, e então a gente vai ajudando e diz, mas continua complicado a situação. Sim, e se não tiver? Imagine se a gente ainda não tivesse esse reforço da nossa guarda municipal. Então tem alguns pontos que eu acabei preferindo não cortar. Por exemplo, está proibido qualquer evento em Afogados que não seja, ou qualquer ação que ela não seja essencial. Vou lhe citar um exemplo. Quinta Cultural, Niljoinho. As nossas inaugurações. A Quinta Cultural acontece uma vez por mês. Sabe quanto é o custo de uma Quinta Cultural? Em média, 5 mil, 6 mil reais. Não vamos fazer. Não temos condições de fazer. Porque ela vai se somando. É 5 mil da Quinta Cultural, com mais 3 mil de inauguração que eu vinha fazendo, que a gente tem que ter o som, tem que ter a tenda. A depender do tamanho da inauguração, tem que ter um banheiro. Então, o que foi que a gente mudou? Teremos agora entregas e inaugurações. A entrega chega lá na rua com vereadores, vereadora, secretários e o povo daquela rua, os moradores, tira uma foto, corta a fita, faz uma matéria e coloca nos blogs. Para quê? Para que a gente não tenha gasto, para que a gente não tenha despesa. Então, 3 mil reais cada inauguração, mais ou menos, com som e tudo. O que é que acontece? Se eu estou fazendo 3 mil vezes 4 são 12 mil, que eu acabo economizando para poder, com 12 mil, não é um salário mínimo, eu consigo pagar pelo menos 6, 7 funcionários, para eu não atrasar. Como eu estou pagando escalonado, entendeu? Agora outra coisa, se essa ajuda, ontem a gente ficou bastante contente, né? Claro, houve um vídeo, um depoimento de Lula, presidente, informando de que os municípios não iriam receber esse ano de 2023 menos do que receberam em 2022. Só que tem uma questão nisso tudo. Pronto, graças a Deus a gente fica muito feliz. Mas agora a gente está recebendo. Mas qual o timing disso? Ele já mandou, inclusive, aí Câmara, deputado, Senado, já está todo mundo já articulado para poder correr atrás disso para resolver, mas o prazo ele é muito curto, porque quanto mais tempo passa, Nil, mais caro fica a despesa. Não é só você chegar em dezembro e passar o que você... Por quê? Porque o buraco já está feito, o salário já tem atrasado, quem tem empréstimo consignado da prefeitura já não vai mais poder pagar se esse repasse não acontecer até o final do mês. Se essa ajuda, eu estou citando aqui, aproveitando e de forma amplificada, sem timidez nenhuma, se o repasse do dia 20 e o repasse do dia 30 não for a maior do que está previsto, inclusive agora, a Afogados da Engazeira não consegue pagar a folha. Pronto, não consegue. Maria. A gente vai ter que fazer, sabe o quê? Escalonado novamente, como a gente fez agora com prestadores. Então é isso que ele falou aqui. Bota aí 30 segundos só para ouvir. Olha lá. Prefeitos brasileiros que quero comunicar aos prefeitos brasileiros que nós tomamos uma decisão no governo
E eu posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que receberam em 22. É um compromisso do governo federal, mandamos a medida para ser votada no Congresso Nacional. Eu quero que os prefeitos saibam a importância que a gente dá a todos os prefeitos, que é o prefeito que sente o maior problema, e nós vamos garantir que o FPM não seja menor do que 2022. No mínimo, igual. Esse é o compromisso do governo. Agora, isso ele não vai pagar retroativo, não? Não, aí é onde está a pergunta, né, Nil? Não, eu acredito que sim, não. Dentro dessa, não, veja só, dentro dessa fala ele tem que pagar o retroativo. Mas o que é que acontece? Então, o município que começou a demitir agora, ele vai recontratar logo depois? O que eu estou querendo dizer é que já se cria um trauma, entendeu, Nil? De dificuldade. E existem ações que elas são muito importantes. Eu tenho um ponto, Nil, que eu queria aproveitar, né, que eu sei que as pessoas estão nos ouvindo atentamente, não é, com relação a isso, tanto fornecedores como também funcionários e a população em geral, que ninguém gosta de passar por uma situação dessa, que é o Brasil inteiro, né? Isso aqui não é o município de Afogados nem Gazeira, que tem que ficar bem claro isso também, é muito importante. O Brasil inteiro, no dia 30 de agosto, 16 estados pararam. Em Pernambuco, dos 184 municípios, 181 pararam, fecharam Salgueiro. No caso eu quero contar 182 porque Salgueiro, por uma determinação judicial, foi proibido de fechar, mas o prefeito queria fechar também. Um dia gera uma economia, cai a arrecadação, é claro, mas gera uma economia também para o município, de certa forma, em alguns aspectos. Mas, por exemplo, a aula, como é que a gente vai repor a aula? Se a gente fizesse uma parada de um longo tempo. Então tem coisas que não tem como reaver depois, entendeu? É muito complexo. Mas o que eu queria aproveitar para dizer, que tem algumas pessoas que me perguntam e dizem assim: oxente, Sandrinho, hoje, pronto, o Rodrigo já começou a divulgar a nossa entrega de sexta-feira. E aí alguns funcionários e algum fornecedor perguntam: oxente, Sandrinho, quer dizer que a gente vai manter, como é que você vai manter as suas entregas se você está dizendo que pode no final do mês correr o risco de não pagar em dias o salário do funcionário? Ou seja, tem dinheiro para manter as obras, tem dinheiro para manter as obras, não tem para pagar. Aí isso é muito importante, né, que algumas pessoas não têm essa informação. Existe o recurso que vem através de emenda parlamentar, não é? Existe recurso que a gente consegue através de projetos junto a ministérios, seja qual for, e esse recurso ele vem carimbado para aquela determinada coisa. Pronto, por exemplo, aproveitando aqui até como uma forma de agradecimento, Pedro Campos se comprometeu com Afogados há 3 meses atrás com 4 milhões de reais para nos ajudar a construir a ponte ali, e com 6 milhões para pavimentação no centro de Afogados. Só Pedro Campos encaminhou agora vai encaminhar agora no nosso governo de uma forma, claro, gradual, porque é 2 milhões, 2,5 milhões por período, 10 milhões. Esses 10 milhões é para ajudar, claro, na ponte e também na pavimentação de ruas no centro da cidade, porque ele já veio carimbado. Por exemplo, se eu quiser pegar desse recurso e colocar na zona rural do município, eu não posso pegar e colocar lá na zona rural. Tem que ser na rua, porque é para onde o destino daquele ministério que liberou para o deputado A, B ou C, no nosso caso o deputado Pedro Campos, foi para pavimentação. Então eu tenho 6 milhões aí para pavimentação, encaminhado pelo deputado Pedro Campos. Eu tenho algumas promessas aí de 1,5 milhão, 2 milhões de Carlos Veras, 500 mil de Felipe Carreira, eu tenho 300 mil de Raul Henrique que está para entrar, tenho 500 mil de Gonzaga. Então veja só, eu tenho hoje um volume de aproximadamente 13 milhões de reais para a gente investir na infraestrutura do nosso município. Só para eu ter uma ideia da nossa capacidade de realização de obras, não é? Que isso também, claro, eu quero deixar isso também dito aqui, que é articulação, que é influência, que são as parcerias que a gente tem. Quando eu digo parceria, é com o deputado estadual José Patriota, que tem um talento incrível para abrir portas, é com o deputado federal Pedro Campos, com os demais parceiros que eu citei aqui agora. Então você vai criando estratégias, e um ponto fundamental e crucial, Nil, é você ter projeto. Quando você tem um projeto prontinho para você apresentar, é mais fácil o camarada encaminhar dinheiro, porque você já tem um projeto. E aí a gente já tem uns projetos feitos para quando tiver uma oportunidade a gente dizer: companheiro, aqui, temos projetos aqui para a gente fazer. Essa semana agora, a gente vai pegar uma comissão lá da Rua Nova, do bairro São Francisco, já está 100% pronto o projeto, mas não está aquele projeto, Nil, de prego batido de ponta virada, porque eu quero apresentar a essa comissão, a população lá do bairro São Francisco, para que ele possa sugerir fazer algumas alterações
ainda no projeto da praça, para que a gente encaminhe para a licitação. Então, enfim, o que é que eu estou querendo dizer? Que as obras irão começar, porque Sandrinho, o prefeito, não pode tirar para pagar pessoal e nem para pagar a fornecedor. Viu, Nil? Estou dizendo isso aqui só para esclarecer, porque é muito importante. Agora, também não pode tirar para lixo, para concurso, nem para trânsito. Aqui o palco está cantando, cadê o concurso? Pode. E o projeto do lixo para limpar a cidade? O Padre Luizinho me mandou já umas fotos de área com lixo, esse problema crônico, que é parte da população e tem a parte que cabe ao governo. Claro. Trânsito, então eu digo o que desses 3 projetos? Primeiro ponto que você na sua pergunta, você já me ajudou muito, você já ajudou bastante, que você já está dizendo que não pode ir. E eu estou dizendo que a gente está vivenciando uma crise agora e que está em evidência no país inteiro. Você colocou a fala do presidente da República agora para poder tranquilizar os prefeitos de que esse FPM vai voltar. O que é que acontece? O FPM voltando ao normal, que a minha prioridade, Nil, vou dizer, são as pessoas. Não é o trânsito diretamente, claro que né, se eu faço uma praça, eu estou ajudando as pessoas. Mas eu digo, é o pagamento em dias do pessoal, é o pagamento em dias dos fornecedores, isso é a prioridade da prioridade. Porque essa pessoa precisa comprar o seu medicamento, como eu disse, controlado, por exemplo, precisa pagar a educação da sua filha e colocar alimento na sua mesa. Então essa é a prioridade. Mas os sinais que estão vindo para a gente agora é de que a gente vai poder tocar essas ações com tranquilidade. Anunciamos agora, que tem outro fato, né, que eu queria aproveitar para dizer, veja só, não é para dar desculpa, até porque você que me conhece, eu não gosto disso, mas eu gosto de ser justo com os outros e principalmente comigo. Sandrinho Palmeira está como prefeito de Afogados há 2 anos e 8 meses. O que está sendo colocado para Sandrinho Palmeira hoje são problemas históricos de Afogados da Engazeira, por vários fatores, por vários cenários, por vários acontecimentos, né? Momentos que a gente de crise que outros também passaram de dificuldade. Um governo como Bolsonaro, que foi enfrentado por patriota e que eu peguei ainda 2 anos do governo Bolsonaro, com dificuldade incrível em vários aspectos, porque às vezes, Nil, a leitura das pessoas, de algumas pessoas, e o alcance delas é na parte financeira unicamente. Aí o camarada diz assim, oxente, mas Bolsonaro não estava fazendo um repasse aqui melhor? Mas quando ele acaba a política pública de assistência social, de meio ambiente, quando ele acaba com o Ministério da Cultura, quando ele não tem o Ministério da Mulher, não existem instrumentos de fundo. Pegou ali os 4 anos. Cadê o repasse que não aconteceu? Estou ainda aqui na iminência esperando a resposta de Pedro, para talvez amanhã, 2 horas da tarde, eu tenha uma reunião no FNDE. Estou esperando aqui a resposta para ver se eu viajo hoje ainda, para poder pegar um voo e ir lá para destravar 600 mil, para a gente concluir, se Deus quiser, ali a obra da escola Dom Mota. Mas hoje a gente tem mais possibilidade de fazer isso. O diálogo melhorou consideravelmente. Mas o que é que eu ia te dizer, Nil, com relação à justiça? Esses trânsito, concurso público, lixo, isso aqui são problemas históricos do município de Afogados. Não, mas olha, não aí eu quero, aí, deixa eu lhe dizer, porque a expectativa é do tamanho da eu vou lhe dizer agora, mas, na sociedade, mas, olha, e os outros negligenciaram isso. Aí eu vou lhe dizer agora, por isso. Mas vamos lá, deixa eu lhe dizer. Mas não vá por aí, não. Mas deixa eu lhe dizer, não. Mas Nima, deixa eu lhe dizer. Quando você me pergunta uma coisa, quem tem que responder? Certo, mas eu tô quem dizendo, vai escolher o caminho da resposta, o seguinte, né? será possível que você vai por... Não, ninguém resolveu também. Dizer, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Sandrinho já resolveu problemas históricos aqui em 2 anos e 8 meses que não foi resolvido antes, como o lixão de Afogados. Como a ponte que liga, continua o anel contorno de viário aqui do município de Afogados. E que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer de injustiça, Nil, não é a cobrança que é feita, sabe por quê? Porque eu prometi fazer. Veja só, a partir do momento que eu prometo fazer, e eu vou fazer, e estou dizendo aqui a você, e a gente vai fazer, municipalizar o trânsito. Agora eu também quero dizer uma coisa, a municipalização do trânsito não quer dizer a resolução dos problemas. Quero deixar isso aqui também bem claro, porque Arco Verde não resolveu lá, porque Serra Talhada não resolveu, melhorou. Não, mas veja só, isso que eu quero dizer. Muito. O acidente que a Calhau, eu estou lá brincando com meu filho em casa, eita, teve um acidente, eita, não são vocês, mas parte da população, porque tem que ter isso, que tem que ter. Quando você vai olhar, Nil, o porquê do acidente, às vezes teve um mesmo que foi um acidente da parte elétrica de um carro. Eu disse, meu Deus do céu, veja só
O que acabou acontecendo, que foi a negligência do cara. Sim. E tem outros que é a bebida, aí é o transmunicipalizado, porque se tá bebendo, o cara tem que pegar. É onde eu chego. E quanto se evita com Aí a diminui. municipalização? Não, aí isso que eu tô querendo dizer, Nil. Aí diminui muito. Mas deixa eu lhe dizer aqui. O nosso governo está agora com 2 anos e 8 meses, certo? A gente tem 1 ano e 4 meses. O concurso público, a gente deve estar fazendo ele. Logo, eu não vou dar mais uma data específica, porque tem essa questão da crise. O tamanho do concurso, quem vai ditar, eu já disse isso em outro momento, é o tamanho do recurso que a gente tem para pagar. Que algumas pessoas dizem assim, oxente, mas não estão trabalhando na prefeitura, não estão recebendo. Por exemplo, tem gente que recebe como prestador de serviço na prefeitura de Afogados. E do Pajeú, e de Pernambuco, e do Brasil, que não tem o 13º no final do mês, infelizmente. E é porque a gente quer não pagar, a gente não quer pagar? Não. É a condição do município para fazê-lo. O meu sonho era de fazer um concurso aqui, Nil, para 200 vagas, por exemplo. Só que quando vai para as contas de 13º, de plano de cargos e carreiras lá na educação e demais questões aí trabalhistas, o que é que acontece? A gente não tem como pagar. Se eu fizesse o concurso hoje e contratasse as 200 pessoas, eu não pagaria. Quem é que quer trabalhar para não receber? E eu vou quebrar o município? Não vou. Agora eu vou fazer o concurso de acordo com a minha condição. Não vai ser com o desejo das pessoas. O desejo das pessoas é que tivesse 1000 vagas. E eu entendo. Porque se a gente estuda, faz faculdade, a gente tem um sonho de fazer um concurso, né? Porque a sua garantia. Para a administração pública, a gente tem que ter o recurso para pagar. Mas, enfim, vamos fazer o concurso público. Já foi anunciada a empresa, que eu acho até engraçado isso também. A empresa foi anunciada, já começaram criticando, metendo o pau na empresa. Faz parte, eu entendo, certo? Agora, cuidado só com uma coisa, com o processo. Teve um cidadão que fez um comentário, inclusive no seu blog, no seu Instagram. No Instagram. Automaticamente a empresa fez o print e já está entrando com a ação, porque o camarada vai ter que provar que o fraude lá em triunfo. Ele agora vai ter que... Porque você tem que ter cuidado. Foi excluído os comentários, mas já foi feito o print, já foi feito o print vídeo. é eterno. O print é eterno. E os print. Então o que é que acontece? A gente tem que ter muito cuidado, Nil. A gente não pode julgar as coisas. Eu acho que o concurso é de cartas marcadas. Quem conhece a história de Sandrinho Palmeira sabe. Eu duvido, Nil. Se uma empresa chegasse para mim para fazer uma proposta dessa, eu vim aqui pelo rádio denunciar a empresa. Que as pessoas me conhecem. Então, tem coisas que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Mas, enfim, como eu principalmente, né? O que é que acontece? Vamos fazer o concurso público. A municipalização do trânsito, por incrível que pareça, veja só, viu? Por incrível que pareça, ela já está mais ou menos 80% consolidada. Aí o cara diz, oxente, cadê que eu não estou vendo? Porque as coisas acontecem antes, em forma de pensamento. Depois a gente faz o projeto. Depois do projeto feito, a gente vai captar o recurso. Depois do recurso público captado, a gente vai abrir o processo de licitação, porque tem um projeto que gira em torno hoje de R$1 milhão, e ele vai ser feito de uma forma paulatina, mas já temos sinalização, inclusive também desse recurso já, viu, Nil? Para fazer grande parte dessa estrutura, aí entra outra estratégia lá de trás que eu não citei aqui, mas que está ali guardadinha, que é o quê? Afogados fez um empréstimo do Finisa, está guardadinho. A gente está utilizando esse empréstimo para a ponte. Estaremos utilizando agora também para a energia solar. A energia solar é uma estratégia muito importante, até para nos ajudar a pagar o empréstimo, porque a gente vai estar gerando em torno aí de 80 a 100 mil reais de economia aqui no município. Então, quando for daqui a 3, 4 anos, digamos 3 anos a média, a gente vai ter pago o valor do empréstimo da energia solar, que se eu não me engano gira em torno de 2 milhões e 900 mil, que é praticamente para toda a prefeitura. Então, em 30 meses, se eu tenho 100 mil por mês, eu vou ter os 3 milhões já garantidos. E depois disso, a Afogados vai ficar ali com 100 mil reais por mês para poder fazer investimento e pagar pessoal. Então, municipalização, citei aqui agora, que está muito bem encaminhada. O concurso público, já anunciamos a empresa. E aí vem a questão do lixo. Aí essa aí do lixo, Nil Júnior, a gente está no stand-by mesmo. A gente parou por conta da crise. Mas muitos equipamentos estão chegando. Alguns equipamentos já chegaram em Afogados. Esse plano, ele está belíssimo. Vou lhe dizer uma coisa assim. Estou bastante orgulhoso também da equipe que está tomando conta disso. A gente está... Claro, acompanhando de perto eu e Daniel, mas aí tem Rubinho que está nos ajudando bastante, a Secretaria de Infraestrutura, vários parceiros, e aí Nil já está
ele está pronto o projetozinho, já está tudo encaminhado, os equipamentos estão chegando, mas aí para operacionalizar isso precisa de um negócio chamado dinheiro, e nesse momento tem agora... Ideia de custo, já tem isso orçado, o custo mensal? Não, o custo mensal a gente não tem ainda, mas o total assim, de investimento, eu acho que gira em torno dos 400 mil, mais ou menos, agora, sabe? Aí é um valor assim um pouco, né, robusto, considerável para a gente. Esses equipamentos, como disse, a gente já está comprando eles de uma forma paulatina e vamos caminhar, viu, Nil, com isso aí. Quando eu estava citando, só para finalizar de verdade, Nil, quando eu estava citando aqui a questão que a gente está com 2 anos e 8 meses, eu prometi encerrar o lixão, municipalizar o trânsito, fazer a ponte, o concurso público, e essa questão do lixo não foi uma promessa de campanha, tipo como essas outras, mas quando entramos no governo a gente identificou isso, inclusive através dos microfones aqui da Rádio Pajeú, de alguns blogs, da outra rádio aqui do município, Afogados. Então a gente identificou que, rapaz, realmente a gente está precisando fazer isso. Por que foi? Porque quando a gente encerrou o lixão, a gente gerou um problema com relação, aí entra a parte também, né, Nil, educacional das pessoas. Mas eu vou ficar feliz em um ponto, Nil. Quando chegar no final do nosso primeiro mandato, se Deus quiser, esses pontos que foram tocados agora, a gente ter sanados ele, no sentido de ter feito os projetos, né, de estar o trânsito municipalizado, o concurso público feito, realizado, as pessoas não é só fazer o concurso, as pessoas convocadas e trabalhando no concurso, eu vou ficar bastante feliz com isso. Eu vou para o intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui com o nosso debate, vamos lá, as perguntas. Nil, Academia da Saúde de Queimada Grande, vai sair do papel? Quem está perguntando, ouvinte Maria de Lourdes. Rapaz, Nil, vai sim, já foi licitada, viu, a obra. Estamos só esperando melhorar um pouquinho essa situação para a gente ter início. É pela Secretaria de Saúde, né, do nosso município. Já tem a empresa que ganhou a licitação e logo a gente vai estar dando início àquela obra. Inclusive, o Nil, já está bem atrasado o início dela. Quem mais aqui? Tá muita gente fazendo pergunta. Sandro Pereira está dizendo que melhor do que municipalizar o trânsito e concurso é você ajeitar, atender a população. Tá dizendo que você é ruim de telefone. O Sandro da Tapiocaria, você ainda tá ruim de telefone? Rapaz, eu melhorei um bocado, mas ainda preciso melhorar mais, sabe, Nil? Só que tem situações, pronto, por exemplo, às vezes você tá em uma entrevista agora, eu tenho como atender o telefone agora? Se eu tiver em um velório, eu tenho como atender o telefone nesse momento? Se estiver tendo um determinado tipo de reunião, eu não tenho como atender? Então, existem situações mas eu já melhorei muito, eu sou muito de ouvir as críticas, Nil, para a gente tentar melhorar a cada dia, né, claro, mas eu não estou discordando do Sandro, eu estou dizendo que melhorei, não estou dizendo que ainda está... Mas admito que pode melhorar. Mas admito que ainda posso melhorar. E um abraço aí para meu xará, Sandrinho. Diz, Finfa. Todos os prefeitos do Brasil não vão receber o FPM a partir de agora, de 2023, menos do que 2022. Foi o que Lula falou. Tá certo. Agora, a queda do FPM, realmente, dos repasses, é notória. Mas aqui eu tenho uma particularidade em Afogado que eu queria lhe perguntar. Eu conheço motorista efetivo da prefeitura que está encostado, mas recebe o salário. Aí eu pergunto, diante desse quadro, o senhor contrata motorista, prestador de serviço, mas o efetivo está em casa recebendo. Não é lógico o senhor convocar o efetivo a voltar a trabalhar para diminuir as despesas? Neste caso, bom dia, um abraço. Vamos embora. Não. Primeiro, a pergunta de Júnior ela é pertinente. A gente tem identificado, né, claro, alguns casos assim, só que, na verdade, eles não estão 100% em casa. Sempre que há uma necessidade, Nil, quando eu digo assim, por exemplo, existem viagens que vai, principalmente hoje, a gente está tendo um número muito alto de, não é hemodiálise, que vai fazer o... que vai, que eu citei agora há pouco, que vai para Garanhuns, Arco Verde, que vai para perícia, que vão para perícia, a gente convoca, a gente chama. Agora, quanto a diminuir a despesa, claro, primeiro assim, né, a obrigação de trabalhar, para receber tem que estar nos ajudando, sempre que for solicitar, tem que estar trabalhando, uns com plantão ou sem plantão, ou cotidianamente. Agora, quanto à questão de diminuir despesa, não.
Porque, primeiro, quando eu chamo ele para trabalhar, eu não vou demitir uma outra pessoa, que cada um tem as suas atribuições, cada um tem as suas funções. Hoje, na realidade, no município de Afogados, precisaria ter aí mais ou menos uns 3 ou 4 carros a mais para poder atender a demanda. Algumas pessoas sabem o que eu estou dizendo, que fazem perícia no município de Afogados, que não é obrigação nossa, isso também é muito importante ficar claro aqui. A gente não tem conseguido atender todas as solicitações, então às vezes a gente tem pessoas que precisam ir, por exemplo, 2 vezes no mês, a depender quando há necessidade de se, até para buscar uma aposentadoria, a gente diz, olha, esse mês você só vai em uma, você vai de uma forma particular e esse mês você só vai em uma. Mas a gente ainda não está tendo essa condição de ter mais transporte, de ter mais veículos, para poder a gente estar fazendo isso e outras demandas. Um exemplo, universalizamos a saúde na zona rural do nosso município, mas o atendimento que se fazia necessário, por exemplo, era a gente ter 2 dias na semana em algumas localidades da zona rural. E a gente já tem uma. Porque a gente não tem transporte e veículo suficiente para poder a gente fazer isso. Eu estou fazendo esse link de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a quantidade de transportes que nós temos e com o número de viagens que a gente faz para fora do nosso município. Essa semana mesmo eu chamei um desses meninos que fazem esse tipo de viagem. Ele foi para Garanhuns, chegou de Garanhuns 2h30 da manhã, ou 2h30 da tarde em Afogados da Engazeira, 4 horas ele estava retornando para Garanhuns novamente, porque a pessoa precisava fazer a perícia já no dia seguinte, cedinho. Então a gente vai fazendo de acordo com as nossas condições. Só que, repetindo isso, a gente tem que otimizar melhor essa questão desses motoristas, e eu vou lhe dizer mais, viu, Nil? Quando eu digo assim, não é só deles. Existem pessoas, por exemplo, reduzimos agora o horário de trabalho. A gente está trabalhando até 1h30, não é? Ou até 1h30 não, até 1h30 da tarde a gente está trabalhando agora. Mas os serviços essenciais a gente não está deixando de atender, independente do horário que seja. Para Recife, a maioria das viagens que a gente tem feito, para poder a pessoa chegar cedinho, elas acontecem na madrugada. E a gente faz e solicita. Vai intercalando os nossos motoristas para poder fazer esse atendimento. Chega um num carro e o outro volta para pegar no serviço. Josivan. Bom dia, Nil. Bom dia, Sandrinho, meu querido, os amigos, ouvintes da Rádio Pajeú, Josivan Veras. Eu queria saber do nosso prefeito, Alessandro Palmeira, sobre os cortes do Bolsa Família, que segundo informações, mais de 2.500 pessoas foram cortadas, num total de mais de R$1,5 milhão deixando de circular no nosso comércio local. Então eu queria saber a posição dele sobre isso aí, porque o atual governo federal, né, fez esses cortes. Inclusive amanhã, porque o Josivan não só está falando aqui, ele fez um vídeo que rodou tal, isso. E isso está repercutindo. Amanhã eu estou trazendo o pessoal do Bolsa Família para saber quem está sendo cortado na verdade, por que razões e o que o Bolsa Família explica sobre isso. Mas o que, é que você já tem conhecimento? É importante, Nil. Outra pergunta também importante. Veja só, Nil. Na realidade, o governo federal está fazendo isso. Há uma necessidade, você bem claro e transparente também, de ser feito, porque tem gente que recebe 2 salários e que recebe o Bolsa Família. Como é que vai? Por que é que essa pessoa vai estar lá recebendo? Tinha gente que não recebia, que só tinha o Bolsa Família e conseguia um emprego. Se ela passa a trabalhar de uma forma formal, lá, todos os seus direitos, quando cruza os dados, o certo era ele ter ido lá no Bolsa e dizer que está trabalhando. Aí não vai dizer, continua recebendo até ter uma ação. Aí eu repasso a pergunta para você, Josivan. Conhece alguém que não tem renda nenhuma, que foi cortado? Pronto. Aí, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Você. Aí pesquise aí. Aí o que é que acontece? Então, eu estou dizendo isso porque esse vídeo rodou muito e amanhã eu vou receber o Bolsa Família. Isso. Porque defender, dizer, não, o dinheiro não circulou, não sei o quê, mas é gente que já tinha renda e está recebendo, está errado. Pode ser minha mãe, meu pai, que vier do céu, tá errado. O programa é para atender quem não precisa. Tem gente sem precisar que foi cortada, aí a gente começa a conversar. Mas gente que já tinha renda, recebendo a mais, aí o cara vai para, me desculpa o amigo, vai para rede social defender que se paga errado, aí também é para lascar, né? Não, Nil, e é exatamente isso. E assim, de certa forma, agir de má fé também, em algumas circunstâncias, não é? Eu estou entendendo a fala dele, eu só espero que ele
averiguar quem é que está sendo cortado. É gente que não tem direito de receber e está recebendo, tem que cortar mesmo. Na realidade, o Bolsa Família tem regras e quem não se enquadra nas regras não pode estar recebendo o Bolsa Família. Quem não tem a renda questão nenhuma, é essa. E tem que receber. Exatamente. Vamos lá. Mais gente aqui falando. O Júnior de Santiago mandou uma pergunta cedo. O Jânio Carlos quer saber se tem previsão de um novo conjunto habitacional. Boa pergunta. Afogados tem um déficit habitacional importante e grande, viu, Nil? Inclusive, a gente está buscando isso. Pronto, falando do presidente Lula agora, que tem essa política de habitação como uma das suas prioridades, né? Pelo menos ele tem dito isso em vários momentos. Então, a gente está acompanhando de perto toda essa movimentação. Já sentei em 2 momentos com pessoas que estão lidando com isso junto ao governo federal. A gente conseguindo aí, eu acredito que umas 150 casas, a gente já consegue, na realidade o nosso intuito e solicitação foi de 250, não é? Mas a gente nunca vai ter o que de fato necessita todo o município, porque senão o governo não vai ter o recurso suficiente para fazê-lo. Mas enfim, a gente está cuidando disso. Estou até com o Rodrigo Edgar aqui para lembrar eles, para que a gente adiante ainda mais esse processo, porque de fato, Nil, há uma necessidade. Por exemplo, Nil, alguns companheiros nossos que foram afetados naquela enchente lá atrás. Hoje o município ainda paga aluguel para aquelas pessoas, alguma daquelas pessoas está morando, porque a gente não tem onde colocar diretamente. E dizem que o grande problema de Afogados é uma área específica que abriga um conjunto habitacional, isso mesmo? Que habite, mas a gente tem por exemplo, em dois espaços, eu acho que daria com muita tranquilidade. Lá próximo ao Laura Ramos, ainda temos um terreno ali próximo ao Polo Moveleiro. E ali no Nascente, o que é que você pensa em fazer? Não dava não? Alguém já se defendeu? É o campo do Nascente ali? Não. Aí no campo do Nascente a gente não acha tão... Pelo menos, quando eu digo assim, a gente, Nil, eu estou falando depois de ter escutado vários técnicos também com relação a isso. Porque ninguém joga bola mais ali não, peão. Ali tá cheio de poste. Ninguém joga bola com poste no meio, não. Viu, Nil? E a gente tem um projeto ali da ideia de fazer um pátio de eventos. Na realidade, esse é um sonho que a gente tem, dali ser o nosso pátio de evento, porque o centro esportivo já não está suportando Fica tirando só tuas fotos aí, deixa de encher o saco. Pode seguir, prefeito. Sim, então está pensando nessas duas áreas. Não, estamos sim, pensando nessas duas áreas. Como eu disse, há o interesse dali ser um pátio de eventos ali no Nascente, onde aconteceu o Arerê há um tempo atrás, onde as barracas de fogos ficam. O Motoclube também, o Rodrigo está lembrando aqui. Ok, Júnior Santiago. Nil, bom dia, Sandrinho, bom dia a todos. O que a gente está escutando do prefeito de Afogados da Engazeira são as mesmas desculpas do mesmo gestor, do mesmo grupo político. Patriota, em relação ao concurso público, disse que ia fazer um mega concurso e a culpa é da pandemia. Relação ao trânsito, o Sandrinho está dizendo, isso ele prometeu lá em dezembro de 21, que ia mandar na primeira ou na segunda semana um projeto para municipalização do trânsito em Afogados da Engazeira. Enquanto isso, a gente está vendo o caos. Ambulância ficando presa em trânsito de Afogados, como eu vi essa semana. O trânsito de Afogados é tido como o pior trânsito do interior, dito algumas matérias da nossa região. Outro detalhe que Sandrinho diz é que o lixão foi algo que ele prometeu e que ele cumpriu fazer. Ou ele cumpria, ou ele fazia, ou ele levava pau na cabeça, era lei. Então, a gente está com um governo que está o mesmo grupo político há mais de 20 anos no poder e dando desculpa para a população. A gente tem prestadores de serviços que agora vão receber no dia 15, como ele já falou. Então, a gente está a ver navios e agora a culpa é do FPM. Eu entendo que existe crise, mas a gente não pode ir por esse caminho. Meu amigo Júnior tá bravo, faltou até furgo aí na pergunta, mas entendi a indignação dele, Sandrinho, e aí o sentimento dele certamente é o sentimento de outras pessoas também que podem estar representadas na fala dele. O que é que você diz? Mas, Nil, deixa eu dizer, tem uma frase de um filósofo francês chamado Voltaire, que é muito importante, que ele diz assim: eu posso até não concordar com o que dizes, mas eu defendo até a morte o direito de dizê-lo. Então, veja só, eu defendo o que o Júnior está dizendo, a liberdade dele de estar falando. Eu sorri aqui só pela forma, não é assim, ele está falando com tanta pujança, com tanta força, que faltou até fôlego na fala dele. Pode falar, Júnior, tranquilamente, você pode cobrar, a gente pode ter certeza que nós somos uma equipe, um governo. A gente sabe ouvir sugestões, a gente sabe ouvir crítica. Nunca tive na minha vida
problema com crítica, nunca tive problema com sugestão. Até porque a gente cresce nas críticas, a gente enxerga o que às vezes a gente não está conseguindo enxergar, a gente relembra problemas, como eu fiz aqui agora, Nil Júnior. Olhei aqui para Rodrigo e para Edgar e diz, olha, vamos tocar com mais permanência a questão da habitação aqui no nosso município. É um alerta que a gente acende. Então, Júnior, pode falar tranquilamente, não precisa perder o fôlego para você falar, fique tranquilo com relação a isso. Se você precisar ir no meu gabinete, vá lá que eu vou lhe ouvir, que eu vou lhe escutar, não tem dificuldade. Agora, por exemplo, a questão do lixão é muito interessante, Nil. Quando você faz, você é obrigado a fazer, né? Então, veja só, você é criticado se fizer e você é criticado se não fizer. O que eu acho que é justo, uma crítica justa, né, feita com aí sim, aí precisava ser feito com força mesmo. É o camarada dizer assim, eu nunca vi na história de Pernambuco, não é de Afogado da Engazeira não, uma entrega por semana, isso eu sei. Agora por que não é dito? Essa é falta de justiça. Vamos analisar o contexto. O lixão foi encerrado em Afogados e foi encerrado na gestão de Sandrinho Palmeira. Por que não pode dizer isso? E foi sim. Agora, o trânsito, eu já disse aqui. Às vezes, Nil, não pergunte e eu trago no mesmo momento, porque eu não tenho medo de enfrentar os problemas, de falar das dificuldades. Quando a gente faz um plano de governo, companheiro, é para que a gente cumpra o nosso plano de governo em 4 anos. Você relembrou aí agora que eu prometi em dezembro de 21. Primeiro que você está errado, porque foi lá no meu plano de governo. Foi em 2020, quando eu ainda estava sendo candidato. Pretendo concluir, se Deus quiser, pelo menos 90% do meu plano de governo, Nil. Isso é um percentual altíssimo. E outra coisa, quando eu estava lá construindo com os nossos secretários atuais, com os outros secretários, com os técnicos, com os demais secretários do governo passado, do nosso governo, que eu também fui vice-prefeito e atuei juntamente com o nosso querido José Patriota, a gente pediu que fossem ações exequíveis, que a gente tivesse condição de fazer. Mas quando eu pedi isso, eu não disse que era para ser coisa fácil. A ponte não é uma coisa fácil. A municipalização do trânsito, inclusive ações que geram dividendos negativos eleitoralmente em um determinado período, e Sandrinho vai lá encarar. Muitos têm dito, Sandrinho não vai fazer não, porque para o ano de eleição não vai municipalizar o trânsito não. Eu vou mostrar se aqui em Afogado da Engazeira, se eu vou municipalizar o trânsito ou não. Sandrinho não vai fazer concurso público não, porque gente da prefeitura que está lá vai ter que sair para poder entrar os concursados, e eu vou mostrar se eu vou fazer ou não isso aí. Porque a gente tem uma história para que a gente que é para ser defendida. Então, outra coisa, Nil, eu acho é bom quando o camarada participa dessa forma, porque nos dá a oportunidade de responder para a população, não é só para ele. E todas as vezes que eu for perguntado, independente de quem quer que seja, eu vou estar aqui disposto a responder com educação, com transparência, sem precisar de maneira nenhuma, que isso não aconteceu, também quero deixar claro aqui que Júnior não fez isso, sempre sem precisar ser agressivo. Às vezes tem a necessidade de ser contundente, às vezes a gente tem a necessidade de ser contundente com algumas coisas, quando querem manipular as palavras, ou quando querem dizer de uma forma, ou manipular no sentido de dizer algo que a gente não falou, aí a gente às vezes fala de uma forma mais dura. Mas sinta-se, companheiro, à vontade para sugerir para o nosso governo. Você vai estar ajudando a Afogado da Engazeira a crescer. Você é um jovem, um rapaz inteligente, que tem capacidade, não tenho dúvida nenhuma, como muitos outros companheiros têm capacidade. Esse espaço que eu estou ocupando aqui agora, ele pode no futuro ser seu. Ele pode ser de outra pessoa, de Afogado da Engazeira, pode ser do Nil Júnior que está aqui na minha frente. A gente tem muita oportunidade, precisa se construir. Agora, só para finalizar isso, Nil, essa eu garanto a você que não é a forma de construir um processo. O Júnior foi candidato a deputado, se pretende candidato a vereador e tem condições de sê-lo, vou ser também sincero, pela capacidade que ele tem. Agora, o caminho, na minha visão, Afogados gosta do diálogo, da conversa, da transparência, não é do grito, não é do afã de tentar resolver as coisas, não é na forma de intimidação. Primeiro, intimidação, eu passei por tanta dificuldade, Nil Júnior, na minha vida, o povo de Afogados sabe, nunca me intimidei. Fiz dos meus problemas, das minhas dificuldades, degraus para subir na vida, sabe? E sem querer passar por cima de ninguém, sempre respeitando. Então, o meu conselho que eu dou é isso, olha, busque, e se tiver num grupo da Frente Popular, que está governando Afogados, que eu tenho até
Um outro ponto que eu aproveitar o que Júnior disse, já está há tantos anos no poder, Sandrinho é a mesma coisa de ser patriota, porque é o mesmo grupo político. Patriota, houve um momento no governo dele aqui, em Afogados, Nil, que teve 87% de aprovação. Poucos prefeitos conseguem isso. Sandrinho Palmeira teve, em um determinado momento, 83% de aprovação aqui. Poucos prefeitos conseguem. E quando eu digo isso, é dentro de uma cidade complexa, como é Afogados da Engazeira, que tem um nível de exigência altíssimo e que todo mundo sabe muito bem disso. Agora, quanto à questão de tempo, veja só, de governança da Frente Popular. Quem lembra não, né? Todos nós lembramos, né? Estou vendo até a foto dele aqui na minha frente. Dom Francisco Austrasésilo de Mesquita Filho. Foi bispo no município de Afogados da Engazeira durante 40 anos, que ajudou aqui o nosso município. Seu Antônio Marques lutando no Sindicato dos Trabalhadores Rurais por mais de 30 anos aqui. Seu Carlos Lopes, lá do Monte Alegre, por mais, eu acredito que deve passar disso, 40, 50 anos, ajudando o homem e a mulher do campo. Nil Júnior aqui na Rádio Pajeú, quanto tempo que Nil Júnior é diretor da Rádio Pajeú? A gente tem que mudar ele por conta do tempo que ele está, ou tem que deixar ele pelos resultados que ele oferece? Por ele ser amigo de Sandrinho, ele não libera, ele não ameniza nas perguntas que Nil Júnior faz para Sandrinho aqui, não. Ele faz a pergunta que o povo quer ouvir, independente da amizade e do carinho que ele tem com Sandrinho, porque ele é um profissional. Aí ele precisa sair, porque faz muito tempo que ele está na Rádio Pajeú. Quer dizer que a qualidade da gestão está ligada ao tempo. Está ligada ao tempo. Sabe em que sentido? Está ligada ao tempo exatamente porque a gente está há mais de 16 anos governando o município, exatamente porque tem qualidade. Sabe por quê? Porque se não tivesse, o próprio povo já tinha tirado, já tinha elegido outras pessoas para tomar de conta. E a gente vive uma democracia. Falando nisso, eu posso pegar o gancho? À vontade, 2024, como é que você está vendo essa movimentação aí da possibilidade de Danilo ser candidato? Pode até lhe enfrentar. Rapaz, veja só, primeiro dizer a você que Danilo é um companheiro que eu tenho respeito muito grande por ele, né, por a história, pela capacidade que ele tem de conseguir os seus objetivos na vida, independente de quem ele foi filho, de Giz e de Orisvaldo. Ele tem uma capacidade que é inerente a ele, né? Ele gerenciou bancos aqui no estado de Pernambuco de uma forma muito qualificada, sem dúvida nenhuma. Danilo é uma pessoa, é um jovem que é sonhador, como Sandrinho é sonhador, e como a gente tem vários jovens, Nil, em Afogados da Engazeira, que têm os seus sonhos, que têm os sonhos de ser prefeito, que têm o sonho de ser um advogado, de ser um médico, de ser um psicólogo, um jogador de futebol, né? Até lembro da música de Skank, quem nunca sonhou em ser jogador de futebol. Então eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor de que as pessoas lutem pelos seus sonhos. Muitas vezes os sonhos eles ganham uma valorização e dignidade maior quando esses sonhos interferem diretamente na vida das pessoas. No caso de você ser prefeito de uma cidade como Afogados da Engazeira. Eu sei, Nil, o tamanho do peso que eu carrego nas minhas costas de estar nesse momento aqui, de ter vindo de onde eu vim, sabe, lá de trás, sem ter família tradicional, como foi dito muitas vezes, pegando uma diabetes, os cabelos ficando mais brancos, com mancha aqui no braço, no corpo, que eu não sei o que danado é. Estou agora pesquisando, sabe? Com vários problemas de saúde. Fui esses dias para o hospital carregado por esse companheirinho amigo meu que está aqui do meu lado, juntamente com o Flavinho, que eu fui levado para o hospital muito doente, ruim. Não pensei até que não voltava mais para casa. Mas isso é o peso da responsabilidade, dormindo 4 horas e 5 horas por dia, porque eu sei o que é que isso aqui representa de estar aqui, e eu sei o que é que representa a história que a gente tem. Agora, veja só, quando eu digo a história que eu tenho disso tudo, mas não só sou eu que tenho história, não só sou eu, tem várias pessoas que têm o direito de sonhar e de realizar. Então, Danilo é mais um que eu, sendo muito sincero, viu, Nil? Eu não acredito que Danilo vai ser candidato agora. Aí é uma opinião pessoal e particular minha. Veja só, pessoal e particular minha. Tenho várias razões para dizer isso. Dentre elas, eu não consigo enxergar Danilo contra Sandrinho e contra Patriota, sendo muito sincero, pela relação que se tem, principalmente muito mais com Patriota do que comigo, mas pela relação de respeito que se tem. Ele é um companheiro que pode agregar na Frente Popular de Afogados da Engazeira. Mas você não pensa em procurá-lo para conversar, não? Ô, Nil, veja só,
Você ou depende dele procurar? Não, veja só uma coisa. Quanto a procurar eu estou aberto a procurar. Mas como foi ele, né, que deu uma entrevista ao blog de Nil Júnior. De Júnior Finfa. Desculpe, ao blog de Júnior Finfa, como ele deu lá a entrevista, partiu dele a necessidade. Ele não me procurou para nada ainda, não falou absolutamente nada comigo, mas é um camarada que tem o meu respeito. Se Danilo Nil for candidato a prefeito em Afogados contra Sandrinho, os debates vão acontecer, você não vai ver nunca eu dizendo uma palavra desabonando a qualidade do companheiro. Eu vou falar do que eu fiz, vou falar da minha qualidade, vou apresentar um novo programa de governo e vou demonstrar para a população o que foi que eu fiz. E aí as pessoas vão votar e as pessoas vão escolher. Mas, repetindo isso, eu mesmo acho muito difícil de Danilo ser. Danilo é um companheiro aí que eu acredito que ele deva, se pensar nisso, ingressar na Frente Popular de Afogados. As coisas têm um tempo, existe um timing para que elas aconteçam. Se a gente tivesse mal avaliado, inclusive, Nil, eu disse aqui na Rádio Pageu já. Só se eu tiver lá atrás, em 2021, quando eu assumi, bem pertinho ali nos 6 meses, se eu tiver mal avaliado, eu não sou nem candidato. Oxê, se a população não me quer, como é que eu vou ser candidato? Agora, se eu tiver bem avaliado, aí eu não abro mão de ser candidato, por um direito que tem adquirido. A situação, bem rápido, só finalizar, Nil, a situação é essa, por um processo que a gente tem vivenciado, por agora eu estou entendendo. Quando eu estava falando de justiça lá atrás, eu esqueci de dizer um ponto. Sandrinho pegou, Nil, de 2021, de quando ele assumiu, de janeiro até junho de 2022, uma pandemia. Júnior Santiago falou aí em pandemia como se fosse desculpa, mas a pandemia a gente vivenciou. Mas como o Júnior tem um espírito bolsonarista, né, eu não sei como é que ele entende a pandemia, se é só uma gripezinha também. Mas a pandemia, a gente não podia fazer reunião. A gente sabe quantas vidas importantes e queridas a gente perdeu na pandemia. Eu trago aqui o nosso querido amigo Emílio Vasconcelos, por exemplo. Então, aquela pandemia impediu da gente fazer várias ações, vários recursos que a gente recebia, que tinha obrigatoriedade, parte deles, de ser direcionado para a saúde, para poder combater a pandemia, nos impediram de fazer o que a gente vem fazendo agora, de uma entrega por semana, respeitando o povo, atendendo, não se escondendo dos problemas de maneira nenhuma. Aí veja só, eu passei dos meus 2 anos e 8 meses de mandato, eu passei 1 ano e meio dentro de uma pandemia. E outro fato, com coragem, não foi se escondendo não, foi dizendo assim, olha, a criança que não tiver, a Rodrigo fica chateado com essas coisas quando eu falo do negativo e trago, mas eu digo, as crianças que não estiverem vacinadas até tal idade não vão entrar na escola para poder estudar, porque a gente não vai fazer com que ela contamine e ela mesma tem um problema, ela mesma adoece, ela mesma. Eu fui, Nil, digo isso com orgulho danado, grande, o único prefeito do estado de Pernambuco, dos 184 municípios, que segurou a peteca, que aí eu digo, e aí também eu não estou agredindo, porque cada um tem a sua visão e tem o seu cenário. Mas que secretário de Estado ligou para dizer, rapaz, se não for, tu vai ser punido. Eu digo que puna, mas não vai. Existia uma decisão, Nil, que dizia assim, não se pode entrar em órgão público sem máscara e sem vacina. E a escola é ou não um órgão público? E que estão lá os mais fragilizados, que são as nossas crianças. A escola é ou não um órgão público? É. Estava lá no documento. Depois de Sandrinho Palmeira, aqui de Afogados, foi modificado lá, depois foi modificado esse artigo que tinha lá da lei, que eu tenho hoje como orgulho isso, como um troféu, de verdade. Foi modificado porque excluíram as escolas de equipamentos públicos, e que não foi. Então, assim, a gente... Tá, Nil. Então, só para a gente finalizar, quero dizer que entendo não só o nome de Danilo, mas outros nomes que venham surgir aí para poder disputar, para poder se juntar a gente, para ajudar a governar Afogados. E tem um processo. E tem a candidatura de 24, tem a candidatura de 28, tem a candidatura de 32. Existe um processo para ser percorrido. E a vice, como é que tá? Rapaz, veja só. Eu vou fazer o que é de praxe, eu tenho aprendido na política. A gente vai discutir 24, Nil, em 24. Agora a gente vai precisar pensar em governar, que as dificuldades são muitas. Estamos vivenciando uma crise. Estou falando com você aqui agora e pensando na folha de pagamento do final do mês e pensando nos fornecedores, que eu quero aqui agradecer a todos eles. Janderson, nosso secretário de Finanças, ligou para todos eles, dizendo, eu não vou poder te dar os teus 10 mil, mas eu vou te dar 5 mil esse mês. Para quem era 20, eu vou te dar 15. Para quem era 50, eu vou te repassar aqui. Te dar não, eu estou entendendo o termo, né? Eu vou repassar aqui
22 mil para você, para poder pagar. Quero agradecer esses fornecedores que estão entendendo o momento que a gente está vivenciando, e parceria é isso, né? E parceria é isso. Como a gente sempre pagou em dias, sabe que essa é a nossa conduta, e que quando a gente não paga é porque não tem. Então agora, Nil, o meu pensamento agora é da gente, é de governar, mas quero dizer uma coisa, viu? Que a gente está muito bem, muito tranquilo, eu e Daniel cuidando do povo de Afogados da Engazeira. Eu vou fechar, quero agradecer as perguntas, todo mundo já sabia que não dava para fazer todas, priorizei, porque as pessoas que já perguntam com mais frequência, priorizei ouvir gente que eu não tinha ouvido ainda perguntando no debate, com provocações, questionamentos, e lhe peço apenas, prefeito, que me mantenha informado, nos mantenha informado regularmente dessa movimentação para o ruim e para o bom. A alteração de data de pagamento para a gente informando, e se houver alguma boa notícia, você me informar também e a gente continua monitorando. Muito obrigado. Dois pontos, quero agradecer demais, mais uma vez, pelo espaço, quero parabenizar você pela condução do processo. Como eu disse aqui, você é meu amigo, mas você é um cara profissional. Citei para você uma frase aqui de Eduardo Campos, quando a gente estava conversando, de que Eduardo tinha um orgulho danado de nunca ter processado um jornalista ou blogueiro ou quem quer que seja. Se Deus quiser, eu vou sair desse jeito do meu governo também, entendendo o outro, e eu digo em todas as instâncias, viu, Nil Júnior? Às vezes até na maldade do outro, que a gente sabe como algumas perguntas são feitas e o porquê elas são feitas, às vezes é pelo caráter da pessoa também, e eu tenho que entender o caráter e tenho que entender o profissionalismo de cada um. Mas eu quero finalizar dizendo aqui com um lamento, né? A gente perdeu uma menina querida nossa, que nos ajudou muito na Prefeitura de Afogados da Engazeira, a nossa Dani Rocha, não é, que trabalhou conosco. Ela era funcionária de Engazeira, mas era cedida aqui para o município de Afogados. Então a gente manda aqui as nossas condolências a toda a família, e a gente lamenta a perca, né, de mais uma jovem. Final do programa, vem aí Ney Gomes, eu volto amanhã se Deus quiser.